A paz do Senhor para os irmãos. Nós vamos, nessa noite estudarmos sobre a segunda lição, que é Jesus Cristo, missões e salmos, né? Então a introdução diz assim: nesta lição estudaremos salmos messiânicos e missionários, destacando a mensagem profética, o sofrimento, o triunfo de Cristo e o propósito de Deus para todos os povos. Tópico 1. Profecia nos salmos messiânicos. O salmo 2, escrito por Davi, conforme pode ser verificado em Atos 4, 25, relata 3 profecias a respeito do Messias. A revolta da nação e do povo contra o ungido de Deus. B. O triunfo do Filho de Deus. C. O reinado do Filho de Deus sobre todas as nações. 1.1. A revolta do povo contra o ungido de Deus. O Salmo 2 começa com a seguinte indagação: por que amontinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? A palavra amontinar significa enfurecer-se, revoltar-se. Percebe-se no texto que essa revolta é generalizada, independente da posição ou classe social do indivíduo, que quer dizer que não é só o povo, mas o povo, reis, é qualquer classe social de pessoas, que se revolta, que essa revolta está falando que se revoltaram contra o nosso Senhor. A revolta não será apenas dos povos, mas de reis, de príncipes, em conluio, e são direcionados ao ungido de Deus. Quer dizer, o povo, os reis, tudo, em conluio, unidos junto, se revoltaram contra o ungido de Deus. O termo ungido aponta profeticamente para Jesus, o ungido de Deus, que está lá em Atos 2:36, 18, 28. Várias passagens do Antigo Testamento que mencionam a unção são consideradas messiânicas, por serem prenúncios de Cristo, como está lá no Salmo 45:7, no 89:20, Isaías 61 e Daniel 24:26. Portanto, Cristo enfrentaria uma forte oposição. No contexto atual, nos dias que nós estamos vivendo hoje, é notória a revolta de governos, grupos e comunidade contra Cristo. Nós hoje vimos, isso tudo acontece também, os ataques contra as coisas da igreja, a palavra de Deus, os bons costumes que Deus se agrada, o ataque direto aos valores cristãos, a morte e a tortura de missionários cristãos são exemplo claro de revolta contra Cristo. Então hoje, nos dias atuais, nós vimos isso tudo acontecer, vindo de grupos, de governos. Nós vimos aí, muitos matando os missionários porque não querem, rejeitam a palavra do Senhor. Então isso continua ainda a revolta contra Cristo. 1.2 diz assim: o triunfo do Filho de Deus. O triunfo do Filho de Deus. Percebe-se que a revolta e o conluio dos reis, príncipes, povos e nações relatada no Salmo 2, de 1 ao 3, tinham por finalidade romper as ataduras do Messias. Rompamos, ou seja, removamos as ataduras e cordas. Não querem o domínio e o poder sobre eles. É isso que acontece, tanto no meio dos povos, como no governo, nos reis. Eles não aceitam o governo, o domínio de Deus sobre eles, Eles querem fazer aquilo que eles querem, não querem ter um Deus, um Senhor na sua vida. Então, por isso que eles querem, são relatados nesse versículo que os povos, em revolta, com conluio com os reis e príncipes, eles dizem que vão romper as ataduras e rompamos, ou seja, removamos as ataduras e cordas. Quer dizer, eles não querem vínculo com Deus, com o Criador. Retrata aqueles que não se submetem ao senhorio de Jesus Cristo. Eles não querem ter Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Contudo, o texto informa que o conluio e revolta não subsistirão,
pois o Messias triunfará. Não adianta, né? Porque no final Jesus Cristo vai triunfar, né? E Jesus Cristo irá reinar. Nós vemos na palavra de Deus que no milênio Jesus Cristo reinará. Aí sim, né, irmãos? Será aniquilado todo reis da terra, né? Todo domínio humano, porque Jesus Cristo irá reinar. Vejamos, os sábios e entendidos serão confundidos, está lá em 1 Coríntios 1:20, e haverá triunfo sobre os arrogantes. Deus aniquilará, né, os arrogantes, aqueles homens que são tão arrogantes, pensam como eles têm um poder aqui na terra, eles são maior do que Deus, eles não aceitam o domínio de Jesus Cristo. Então Deus vai aniquilar, né, os arrogantes, Deus vai triunfar sobre a vida deles. 1.3, o reinado do Filho de Deus. O decreto divino estabelece o reinado do Filho de Deus. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por sua possessão. Está no Salmo 2:8. O decreto divino escorçado nos versos 7 e 9 profetiza o ofício real de Cristo. O exercício desse ofício por Cristo está mais detalhado no Novo Testamento. Primeiro, em relação ao universo, Cristo passa a governar o mundo. Está lá em Mateus 25, do 31 ao 32. As nações serão reunidas em volta dele. Mateus 28:18, em Hebreus 1:3. 2. O seu reinado é extenso à igreja. Conforme podemos verificar em Efésios 22 ao 23, Cristo, como Filho de Deus, assumirá a propriedade das nações, não apenas dos judeus, mas também os gentios e os confins da terra. Está lá em Isaías e o Apocalipse 11:15. Por fim, aqueles que não aceitarem o Messias sofrerão duro juízo. Então o Senhor, ele virá, ele reinará, né? A Bíblia diz que Jesus, ele vai reger as nações, ele vai vir com vara de ferro, ele vai, né, como o vaso na mão do oleiro, ele vai quebrar os vasos, né? E como diz aqui, a palavra de Deus diz, os vasos de oleiro não serão restaurados, caso seja quebrado. Então vai ser difícil, né? No final dos tempos, quando Jesus Cristo reinar na terra, né? Ele vai ser a ruína dos pecadores, daqueles homens arrogantes. Jesus Cristo irá triunfar. Vamos agora para o tópico 2. O sofrimento do Messias. Encontramos também nos Salmos o sofrimento do Messias, do ungido do Senhor, expresso de forma profética e tipológica, e também chamado de Salmo da Cruz. Esdras e Reginaldo escreve que este salmo é citado pelo menos 7 vezes no Novo Testamento, todas com referências a Jesus Cristo. 2.1. Sujeição ao abandono. Cristo sujeitou-se a um dos piores sofrimentos, o abandono, né? Porque nós sabemos como o abandono nos machuca, nós conhecemos isso, né? Então Jesus, ele provou esse abandono. Cristo, no momento da crucificação, ele cita no Salmo 22, e perto da hora nona, ele exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste, né? Então nós sabemos que no sofrimento dele, ele começou a ser crucificado às 9 horas, ele foi crucificado. Quando foi ao meio-dia, o sol se escureceu, e na hora nona, que foi às 3 horas da tarde, ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Porque nesse momento Deus o abandonou, né? Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, a vergonha de ser crucificado na cruz. Ele sofreu muito, muito, muito. Além de sofrer as feridas, os açoites, né? E ele levava também o peso dos nossos pecados. Cristo abre mão de sua glória para aceitar a punição que deveria ser aplicada aos homens, pois o pecado faz separação entre Deus e o homem. Cristo nos resgatou da maldição
da lei, fazendo-se maldição por nós. Está lá em Gálatas 3,13, que a Bíblia fala, né, que ele foi maldito por causa dos nossos pecados naquele momento que ele foi pendurado na cruz. 2.2. A zombaria e desprezo. Ele também sofreu zombaria e desprezo. É muito triste você ser zombado, ser desprezado. O Salmo 22,6 ressalta: mas eu sou verme, né? Davi falando, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Davi, que era um homem, ele sentiu na pele a zombaria e o desprezo. Quanto o nosso Jesus também, ele provou isso. Denota-se na presente passagem o completo esvaziamento de si, comprovando o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 2:6-7, quando Cristo assumiu a forma de servo, como profetizou Isaías, tão desfigurado que nem parecia um ser humano, né? Ele foi ridicularizado pelos homens, conforme pode ser verificado por suas declarações em Marcos 10:33-34 e pela atitude de um dos ladrões que estava na cruz. Então, ele foi desprezado, ele foi ridicularizado, né, irmãos? Tudo por causa dos nossos pecados, né? Então, que nós possamos dar valor a esse Deus, que nós possamos amá-lo, né? E obedecer os seus mandamentos, aceitar o senhorio dele na nossa vida, né? Que Deus possa abençoar a todos. E logo após, o pastor Moisés irá dar a continuação, né? O estudo da palavra de Deus.